Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, né? Falar um pouquinho sobre essa partida de ontem entre Flamengo e Botafogo, disputada no Maracanã. O placar foi de 1 a 0 para o Flamengo. No vídeo que eu fiz antes da partida, eu falava sobre a imprevisibilidade do confronto, né? Que eram duas equipes que não vinham convencendo, duas equipes que não vinham jogando bem. E não sabia ali o que esperar, né, desse clássico que ia ser decidido nos detalhes, nos mínimos detalhes, e foi isso que aconteceu. Qual foi o detalhe? O goleiro do Botafogo falhou no último lance do jogo praticamente, né? Então, com a falha do Gatito, o Flamengo conseguiu ali o gol de cabeça, né, do Léo Pereira, e foi esse o motivo aí que fez o jogo não ser empate. Porque a gente teve aí um resumo do jogo em que o Botafogo, no início ali da partida, os 20 primeiros minutos, o Botafogo teve até chances, né? Teve até chances de fazer gol com o Marlon Freitas. O goleiro do Flamengo também parecia um pouco inseguro, né? O goleiro Rossi. Então o Botafogo teve ali algumas finalizações nesse primeiro tempo. Depois da metade do primeiro tempo até o intervalo, o Flamengo cresceu na partida, o Botafogo começou a recuar um pouco. O primeiro tempo terminou em 0 a 0 e aí no segundo tempo o Botafogo fez o que você não pode fazer num clássico. O Botafogo recuou, o Botafogo abdicou de jogar bola, né? E o Botafogo não tem um time ruim, cara, para fazer isso. O Flamengo tem um time bom, mas o Botafogo melhorou muito o seu elenco. Já foi a época que o Botafogo ficava recuado, porque não tinha condições técnicas de enfrentar o Flamengo. Já se foi essa época. Hoje não. Hoje eu vejo o Botafogo com condições aí de jogar de igual para igual. Mas no segundo tempo o Botafogo recuou totalmente, ficou ali satisfeito, talvez ali com o placar de 0 a 0, defendendo muito bem, mas produzindo muito pouco na questão ofensiva, abusando das bolas longas, tentando dar chute para frente e ver se sobrava para alguém. Não tinha uma jogada combinada, não tinha uma triangulação, não tinha... Segundo tempo, realmente, o Botafogo foi muito abaixo, principalmente depois dos 20, 25 minutos, onde o Flamengo acabou atacando mais, sufocando o Botafogo, e aí sai o gol na falha do goleiro do Botafogo, na falha do Gatito Fernandes, né? Então, assim, o resultado para mim acabou sendo de 1 a 0. Acho que o resultado do empate seria o mais justo, mas o futebol, como eu disse, nem sempre o justo é o que acontece. O goleiro do Botafogo falhou, né, num momento decisivo, o Gatito Fernandes. Isso mostra até uma certa preocupação que eu já venho falando com alguns amigos e vou externar aqui para vocês. A lesão do goleiro John, que vai ficar aí 2 meses fora, preocupa bastante, porque o Gatito, ele ano passado já tinha perdido a condição de titular para o Lucas Perry. E ao longo dos últimos anos o Gatito vem convivendo com lesões, o Gatito já vem perdendo o nível dele, né? Ele tem uma história muito bonita no Botafogo, tá aqui desde 2017, um goleiro que já foi realmente um dos melhores do Brasil, mas o tempo passa, gente, a gratidão fica, mas o tempo passa, o Botafogo é uma empresa, e o Botafogo realmente aí com o Gatito agora, nessas condições, falhando bastante, preocupa para pré-Libertadores, né? Preocupa aí para a sequência dos jogos importantes que estão por vir. O Gatito já tinha falhado contra o Boa Vista, né? Na mesma situação, uma bola cruzada na área, ele sai mal do gol, o zagueiro do Boa Vista faz o 1 a 0. Falhou ontem, mais uma vez saindo mal do gol, o Léo Pereira fez 1 a 0. Então o Botafogo realmente está com uma situação a ser resolvida. Contrata um novo goleiro? Tem que contratar, já que o John, que foi contratado talvez aí para ser titular, vai ficar 2 meses fora. Mas e o que acontece, né? Se daqui a 15, 20 dias na Libertadores, né? Se a gente, quem sabe, aí, talvez o Gatito falhe novamente aí e fica fora da Libertadores por conta de uma situação dessa. Complicado, né? Então a diretoria tem que ver aí o que vai fazer, mas o Botafogo precisa realmente aí ficar atento a essa questão, principalmente no gol, né? De resto, assim, acho que o trabalho do Thiago Nunes não convenceu. Eu venho conversando com vocês aqui ao longo dos últimos vídeos, realmente que eu não estou satisfeito com o trabalho do Thiago Nunes. No ano passado a gente não podia tirar muita coisa, porque ele pegou ali uma barca furada no final do ano passado, mas ele inicia esse ano de 2024 com decisões
que vão contra tudo que o torcedor está vendo ali no estádio, na televisão. As substituições que ele tenta, o torcedor fica olhando um para o outro assim, falando, o que esse treinador está tentando fazer? Ninguém entende quais ideias que ele está tentando. Depois ele precisa ficar se justificando ali na coletiva. Não é possível que 50 mil pessoas estão vendo uma coisa e o Thiago Nunes está vendo outra, totalmente diferente, né? Tem aquele ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então, é claro que o treinador aí tem que tomar decisão pelas convicções deles, mas sempre ele toma as decisões que o torcedor não está esperando, né? Ontem, por exemplo, ele faz algumas substituições ali que realmente não deu para entender. Coloca o Júnior Santos como centroavante, tira o Tiquinho ali, tem 2 centroavantes no banco, coloca o Janderson, o Júnior Santos já de centroavante não funciona, não adianta. E aí ele entra com o Júnior Santos na esquerda. Qualquer pessoa que chega com uma semana de Botafogo já sabe que o Júnior Santos na esquerda fica todo torto, não joga bem. Júnior Santos é útil jogando na ponta direita, e aí ele entra com o Júnior Santos na ponta esquerda. Aí o Vitor Sá, que para mim é um ponta mais completo do Botafogo. O Vitor Sá, ele é tático, ele é inteligente. O Vitor Sá entrega pro Botafogo desde o ano passado na ponta esquerda. Aí ele deixa o Vitor Sá no banco, e quando coloca o Vitor Sá, ele coloca o Vitor Sá na ponta direita, onde o Vitor Sá não vai bem, cara. E aí o Savarino, que foi contratado para ser ponta direita no Atlético Mineiro, jogou muito na ponta direita. Aí no final do jogo ele coloca o Savarino na ponta esquerda e o Vitor Sá na ponta direita. O Vitor Sá, que joga melhor na esquerda, ele bota na direita. O Savarino, que joga melhor na direita, ele bota na esquerda. Aí complica, irmão. Complica muito. O torcedor fica vendo isso, o torcedor fica angustiado, aí acaba criticando o treinador, né? E olha que eu estava tentando exercer um papel de ser mais paciente, eu estava tentando exercer aquele papel ali de, sabe, não, calma, treinador precisa de tempo, treinador é... Sabe, depois do que aconteceu com o Luiz Castro, eu juro que eu estava tentando exercer, né, esse papel, né, de ser um cara mais paciente com o treinador. Só que eu estava conversando com os amigos e é verdade, o que aconteceu com o Luiz Castro foi uma exceção à regra. Não vai ser todo treinador que vai chegar aqui e vai ter a redenção que o Luiz Castro teve, de sair de quase um treinador demitido ali, naquela época que quase foi eliminado para o Sergipe, para aquela redenção no Campeonato Brasileiro, para ser amado ali do jeito que o Botafogo estava jogando naquele primeiro turno, envolvendo os adversários, virou ali da água para o vinho ali, em questão de dias, né? Isso que aconteceu com o Luiz Castro é algo que talvez a gente demore muitos anos para ver novamente. O caminho mais comum é quando o treinador entra nessa linha, né? Quando o treinador entra nesse tipo de situação, de estar errando tudo, de não estar conseguindo fazer com que o time ganhe as partidas, de que não está convencendo. O natural é ir para o caminho do que aconteceu com o Mano Menezes no Corinthians. O natural é esse. É o que geralmente acontece 99% dos casos. Então o Luiz Castro foi uma exceção. A gente não pode tratar ele como algo que foi normal, corriqueiro, entende? Então assim, eu realmente estou muito preocupado com o desempenho do Botafogo. O Botafogo realmente foi bem na parte defensiva, tirando a falha do goleiro. Eu achei que o Botafogo foi bem na parte defensiva. O Matheus Ponte fez uma partida segura, a gente ganhou aí um lateral direito para o restante do ano, né? Achei a zaga bem, o Walter e o Barbosa bem, o Hugo, até o Hugo, cara, estava bem, então a parte defensiva do Botafogo estava boa. Meu problema é a questão ofensiva. O Botafogo, principalmente no segundo tempo, abdicou de jogar bola e tomou o gol na falha do goleiro. Então assim, eu estou realmente preocupado para a Libertadores, cara. É o nosso jogo do ano aí, cara. Não pode ficar fora da fase de grupos da Libertadores. Se ficar fora da fase de grupos, vai ser uma catástrofe total para o planejamento do Botafogo 2024. E o Botafogo hoje eu não consigo falar para vocês que é favorito contra o Bragantino, por exemplo. Pode ser favorito contra o Melgar, contra o Aurora, contra o Bragantino eu não sei. Não sei, de verdade, porque o Bragantino tem um bom time, né? O Bragantino tem boas peças. E se perder para o Bragantino, vai acabar indo para a Sul-Americana, né? E ficar fora da Libertadores. Então tem muito a evoluir o Botafogo, tem muito a melhorar. E cara,
não vai ter jeito. A gente vai com o Thiago Nunes, acho muito difícil eles tirarem o Thiago Nunes a 15 dias da Libertadores. É torcer para o Thiago Nunes de conseguir talvez aí acertar 10, 15 dias aí para tentar acertar alguma coisa e fazer com que o Botafogo consiga ao menos se classificar para a fase de grupos, tá bom? É isso, gente. A gente volta a qualquer momento aqui no canal Dom Medeiros para conversar com vocês. Um abraço, até a próxima. Valeu!